Frederico, vai apresentar. Vai, vamos trazer. Vai, você é apaixonada da obra de advogado. Já? Eu acho que na sua estava preparada mais com o Por sinal, fez um discurso e o oportunidade. E os aspectos ali no seu discurso me chamaram. Eu nem deixo você entrar. Não, já tá bom. São povos africanos e achei interessante a apreciação que eles fazem das palavras. Em nome do Centro Cultural Brasil Príncipe, agradeço a todos a presença aqui. Por favor, vamos nos acomodando. Primeiramente, chamo o Frederico Gustavo dos Anjos, que fará a apresentação do bispo da Diocese de Velho Príncipe. De que cor são as palavras? E aqui vamos estar aqui com várias cores, vários tons. E permitam-me já abrir o livro e falar para vocês, fazer a leitura da A Derradeira Palavra. É o último poema do livro. Quando a derradeira palavra for pronunciada, chegaremos ao fim da procura. Abrir-se-á a porta do silêncio, e apenas o silêncio será pronunciado, até o fim dos tempos, como palavra de plenitude. Então, sem delongas, passo a palavra. Desde muito cedo, revelou-se a ele a sua vocação para ser um homem da fé, tanto que já aos 18 anos, depois de ter passado por seminários, aos 18 anos ele se somou à congregação dos missionários claretianos. Por sinal, Dom Manuel, temos aqui até um aspecto em comum, porque eu na minha juventude estudei num colégio que era justamente da Ordem dos Irmãos Claretianos. Então, justamente, tive a oportunidade de estudar com colegas seus. Dom Manuel, ao longo da sua missão como homem de fé, esteve em Angola durante um período e depois também passou aqui por São Tomé e Príncipe em 1994, onde permaneceu por um ano
Depois voltou à Europa para prosseguir os seus estudos de teologia. Estudou em Roma e depois em Setúbal. E finalmente, em março de 2007, foi nomeado como bispo de São Tomé e Príncipe. E desde então, há agora mais de 10 anos, exerce esta função e trazendo o conforto e a orientação espiritual para muitos santomenses. E também, desde muito cedo, desde criança, o talento artístico de Dom Manuel já se revelava. E ele foi, ao longo dos anos, desenvolvendo esse talento e hoje já se pode dizer que é um autor já consagrado, na medida que lança hoje aqui em São Tomé. O livro já foi lançado em Portugal recentemente, mas lança aqui o seu 5º livro de poesias. Portanto, não estamos falando aqui de um poeta traçando os seus primeiros passos, e sim de um poeta que já tem uma trajetória estabelecida. O livro que Dom Manuel nos apresenta, nesta ocasião, tem um título bastante sugestivo e provocativo. De que cor são as palavras? Eis uma coisa bastante curiosa. Qual é a cor das palavras? Nós sabemos que a cor é um fenômeno eletromagnético de vibrações. A cada cor corresponde uma frequência de vibrações. A cada palavra pronunciada também corresponde uma frequência de vibrações. Certamente, a palavra e a cor estão relacionadas. Descobrir que cor corresponde a cada palavra, certamente não é uma coisa fácil. E certamente será um daqueles fenômenos que não se descobre e nem se prova. É provavelmente uma daquelas experiências espirituais que a gente sente. A gente sente a cor de uma palavra. O autor do prefácio deste livro, que é Padre João Aguiar Campos, exatamente, que escreve o prefácio deste livro, ele, no seu prefácio, ele sentiu, a partir da leitura da obra de Dom Manuel, sentiu que as palavras são verdes. Este é o título que ele dá para o prefácio do livro. Ele sentiu assim. E por que o verde? Porque o verde geralmente é associado à esperança. E por isso ele provavelmente sentiu nos versos de Dom Manuel a mensagem da esperança, que certamente era uma das mensagens que Dom Manuel procurava transmitir no seu livro. E ele então assim descobriu. Eu, Dom Manuel, ao ler os poemas, senti uma outra cor. Senti a cor branca. A cor branca geralmente é associada à pureza, à paz, ao espírito. E o mais interessante é que a cor branca é, na verdade, a soma das frequências de todas as cores. Num experimento que é feito em muitas escolas, se pegar um papelzinho circular e colocar várias cores nesse papel circular e fizer ele rodar a uma velocidade muito grande, nós deixaremos de ver as cores, veremos apenas um papel branco, porque justamente a frequência do movimento, aliado à frequência que vem das cores, se junta e produz o branco. O branco, portanto, é a junção de todas as vibrações, é a junção de todos os fenômenos. E assim é, porque tudo neste mundo vibra. E vibra exatamente porque é um reflexo, uma expressão de Deus, da força divina. Descobrir qual palavra, que cor estaria associada a cada palavra, e não necessariamente que uma mesma palavra tivesse sempre a mesma cor associada a ela. Ela poderá ter cores diferentes associadas a elas, dependendo do contexto em que ela é pronunciada. E Dom Manuel não se arrisca a dar a resposta ele mesmo. O primeiro poema que aparece no livro é de que cor são as palavras, coincidindo com o título do livro, onde ele indaga várias vezes de que cor são as palavras. E conforme a gente vai lendo o verso, cada um de nós certamente sentirá uma cor vindo à nossa mente. De que cor são as palavras que escrevemos nas folhas da luz da aurora? Certamente
Branco deverá ter vindo à mente de alguém, amarelo, vermelho. De que cor são as palavras que pronunciamos nas telas do sol poente? O vermelho, o roxo, o negro. De que cor são as palavras pintadas no azul do mar e no verde da floresta? Bom, aqui neste verso, pelo menos, nós temos duas definições de cores, né? O azul e o verde. Mas há pessoas que podem sentir o mar como prateado. Há pessoas que podem sentir o verde da floresta num tom mais alegre, um tom amarelo, por exemplo, se eu pensar nas flores de muitas árvores. Então, eu acredito que Dom Manuel, mais do que tentar nos dar uma resposta de qual a cor de cada palavra, ele nos traz uma proposta de reflexão, para que todos nós pensemos qual é a cor que nós sentimos em cada palavra. O verso que a diretora do Centro Cultural Brasil São Tomé e Príncipe, a doutora Leila Quaresma, acaba de ler, também, no meu entender, me traz a lembrança uma cor. A derradeira palavra. Quando a derradeira palavra for pronunciada, chegaremos ao fim da procura e abrir-se-á a porta do silêncio. Se se abre a porta do silêncio, não há mais palavras. Se não há mais palavras, não há mais cor. E qual é a cor que está associada ao que seria a ausência de cor? É o preto. Por isso, muitas vezes, o preto é usado como sinal de luto em muitas civilizações. Mas, de qualquer forma, Dom Manuel não termina o livro colocando uma mensagem negativa. Ao contrário, ele observa, nesse momento, apenas o silêncio será pronunciado até o fim dos tempos como palavra de plenitude. Ou seja, mesmo a própria ausência de cor de uma palavra está associada a esse fenômeno de vibrações, de frequências a que eu me referi. E, portanto, mais uma vez, nós estamos diante aqui de uma expressão, de um reflexo da divindade, de Deus. Eu termino a minha intervenção, Dom Manuel, parabenizando pelo livro, pelos versos, que apreciei muito ao ler, e recomendando a todos a leitura do livro e pedindo a todos que, conforme forem lendo os versos, que tentem ver a mensagem das cores por trás de cada palavra que está escrita no livro. E tentem sentir a espiritualidade que nos é transmitida através deste jogo de palavras e cores. Dom Manuel, muitas felicidades, meus parabéns pelo lançamento desta divina obra. Muito obrigado. Obrigado. Já foi apresentado. Mas essas coisas da apresentação têm uma certa ética. E então eu vou tentar me enquadrar. Começo por agradecer, senhoras e senhores, caros convidados, ao senhor Bispo Dom Manuel Antônio Santos, pela confiança em mim depositada para a apresentação aqui do seu livro, cujo título é De que cor são as palavras. Expresso igualmente a minha gratidão pela oportunidade de partilha que esta sessão, para mim, pessoalmente, representa. Nem sempre estamos disponíveis. De que cor são as palavras? Diria tão simplesmente, as palavras não têm cor. As cores é que se apresentam por palavras. E são amarelo, azul, branco, preto, verde, vermelho e todas as outras que as nuances de misturas podem permitir. E espraiam-se cores à nossa volta, significando coisas, objetos, sentimentos, pensamentos, realidades que encontramos
com as quais nos confrontamos por aí. Então, cores podem significar desespero, ciúme, paz, luto, esperança, amor, por aí. E há as palavras que dizem, vão dizendo as cores que são e como são. Assim, de que cor são as palavras? Ou, se reformulo, de que cor as palavras devem ser? Permitam que me apresente, e com as minhas cores. Há tempos, dizia eu, poesia é para mim essencialmente discussão. E quando o verso se reconcilia com a realidade, pode extasiar, suscitar admiração, ser objeto de luxo, de contemplação e até mesmo adorno, mas não alegra, não indispõe, não define a prática, o engajamento, esquece-se de falar aos homens da luta que a vida representa. É a relação de tensão que se cria entre o leitor e o discurso poético, constituindo um momento particular de receptividade, condicionada pela leitura própria, o que dimensiona a discussão e lhe concede o conteúdo extratexto. Os discursos que se apresentam nesta obra de Manuel Santos, entendo-os na minha leitura, inscritos nesta ótica. Porém, não ignoro que para determinados círculos esse meu olhar seja restritivo, face a perspectivas múltiplas que o fazer poético possa representar. Também não alimento qualquer pretensão de que o poeta partilhe necessariamente essa forma de ver e a leitura que suscita. A leitura que gostaria de partilhar com os presentes é a de que o livro, o título, também lança perguntas numa só e sugere respostas, acolhe perspectivas, aconchega expectativas, sacode frustrações e não se contenta com o silêncio dos momentos em que medita. Há ruído nas entrelinhas do desassossego dos gestos para que a cor das palavras emerja da leitura de cada leitor. E para que assim essa realidade, e para que assim seja, ou assim essa realidade, as palavras e a sua cor se discutam. Eu queria dizer, para que assim as palavras e a sua cor sejam objeto de discussão. De que cor são as palavras? De que cor são as palavras que escrevemos nas folhas da luz da aurora? De que cor são as palavras que pronunciamos nas telas do sol poente? De que cor são as palavras pintadas no azul do mar e no verde da floresta? De que cor são as palavras do voo das andorinhas e do canto de um pintacilgo? De que cor são as palavras de uma flor que oferecemos? De que cor são as palavras escritas num olhar enamorado? De que cor são as palavras que limpam as lágrimas da dor? De que cor são as palavras que brotam de um coração de mãe? De que cor são as palavras que envolvem o abraço de um pai? De que cor são as palavras que rezam e cantam numa oração? De que cor são as palavras de um copo de vinho e um pedaço de pão? De que cor são as palavras com que pintamos o nosso dia? De que cor são as palavras? Este, o verso que abre, digamos assim, o livro. Senhoras e senhores, este
é o poema que dá o título à obra de arte, uma ofrenda de leitura com que nos brinda o poeta Manuel Santos. Sim, uma pergunta, muitas perguntas, tantas perguntas numa só. De que cor são as palavras? Sorry. Eu lamento, eu peço desculpa, eu tenho alguma dificuldade de visão, mas já lá vamos. Vou pelo caminho de perceber, na leitura que me propus, que vos proponho, que as respostas estão aí, em cada página, em todas as páginas preenchidas pelas 9 dezenas de poemas, eu acho que são exatamente 96, repletos de palavras que têm cor, que o autor vai serenamente mencionando em cada um dos seus títulos. Eu cito alguns dos títulos. Hoje quero fazer um poema que busque as suas próprias palavras. Não quero que me digam palavras. Resgatei as palavras e cantai a liberdade. Mas quero escrever palavras abertas como janelas, ou deixai-me voltar para as entranhas das palavras. Às vezes escrevo os meus passos na areia. Há sempre um sonho a navegar. Não posso calar a palavra que a mim ecoa. E o sol nascerá para todos. Gritemos a verdade, a derradeira palavra. Esses alguns dos títulos que vamos encontrar na obra do nosso bispo. E lendo, estaremos encontrando respostas, as do autor e as nossas, se quisermos participar na discussão de questões tão interessantes, apaixonantes do dia a dia, de ontem e amanhã. Se não, vejamos a título de exemplo, Mamã tem fome, na página 39. Perdão, na página 32. Mamã tem fome. Mamã tem fome. Não há um pouco de pão, um pouco de arroz esquecido, um pouco de água quente que engana uma sopa. Tenho fome e apenas encontro tachos vazios, açafates vazios, mãos vazias e olhos de lágrimas nos teus olhos, mãe, e a fome como companhia. E sonho com o dia em que terei sempre pão sobre a mesa e nunca mais irei deitar-me sem jantar e não verei mais lágrimas nos teus olhos, mãe, um dia. Mas hoje, mamã, tenho fome e só vejo tachos vazios, açafates vazios, mãos vazias e lágrimas nos teus olhos, mãe. Logo a seguir, vamos ler. Há uma jovem mamã que vende saldo para telemóvel. Vende saldo sentada todo dia no banco e no pó da estrada a vender saldo. De vez em quando dá de mamar ao filho que vende saldo com ela, que com ela respira o cansaço das horas e o pó da estrada. Vende saldo e compra a vida. Esses poemas não se explicam, como muitos outros não se explicam quando dizem o que dizem e ficamos a saber. A pergunta foi feita. As respostas vamos encontrá-las, se quisermos, como quisermos, nas leituras que fizermos de cada página desta obra. E são tantas essas cores que penso se resumem numa só palavra: esperança. É particularmente interessante notar, intencionalmente ou não, este livro de poemas não traz um índice. É como se tratasse de um só e único poema, uma espécie de hino de amor ou de louvor à esperança. Certo
As suas cores vêm-se gotejando ao longo do seu percurso, o percurso do Sr. Bispo, nos seus discursos. Seguramente vamos encontrá-las em publicações anteriores, designadamente Ao Sabor da Palavra, de 2012, Momentos de Verde Mar, também de 2012, Poemas de Vida e de Fé, de 2013, Aqui Onde Estou, Os Sonhos São Verdes, de 2015. Mas aqui, seguramente, condensam-se, misturam-se e formam um manto esverdeado de cor das palavras para responder à pergunta de que cor são as palavras. Ouçamos Meu Caminho é Pintado de Verde, página 28. Meu caminho é pintado de verde. Meu caminho é pintado de verde em paisagens de bananeiras e tamarindos, com ocás altivos à espera de serem chão de uma canoa e cacaueiras desenhando joias de chocolate. Há café perfumado e cheiros de pimenta e canela e meninos traçando nas ruas o seu destino, escrito nas estrelas e no mar azul turquesa, onde deslizam baleias e há cantos de sereia num convite a partir, porque não somos daqui, desta ilha onde habito. Somos filhos do infinito, criados para ser reis, de reinos encantados, de países inventados, nos poemas que escrevemos. Nós somos um poema. Meu caminho é pintado de verde, com as cores da esperança, nos sonhos de uma criança, a jogar com uma bola enquanto transporta na mochila os livros da escola. O futuro vai-o desenhando em cadernos e no olhar, com que olha o verde do Obo e as estradas feitas de mar. A propósito da cor das palavras, percorrendo o prefácio tão elaborado pelo padre João Aguiar Campos, confere que Manuel dos Santos suspeita-lhes a cor. Suspeita, mas não sabe, e de tal modo sabe que neste livro revela maioritariamente luminosas e vestidas de verde. Aliás, o que confere com as palavras da apresentação do próprio autor, que diz que sejam sempre da cor da paz, da justiça, da liberdade, dos sonhos que se leem no olhar de um menino. Meus amigos, eu creio que a resposta está dada. E na palavra, é claro. Muito obrigado pela vossa... Deixou-nos há pouco tempo atrás e foi um relacionamento bastante próximo, até a nível de trabalho, que eu disse, pois quero também apresentar este livro em São Tomé para recordar a memória de uma pessoa que certamente deixará memória aqui, nestas terras de São Tomé e Príncipe. De facto, como eu já contei algumas vezes, eu desde os meus 9 anos que fui escrevendo poemas, nunca quis saber disso, ia escrevendo, ia deixando para o lado. E foi a doutora Isaura Carvalho que um dia me apanhou, entre aspas, algumas folhas com poemas escritos e me disse se eu permitia que ela ficasse com aqueles poemas. Eu fico para lá. E ela levou os poemas. Passados uns dias, encontrei a Dona Alda do Espírito Santo, que me disse que tinham-lhe chegado às mãos uns poemas meus que ela achava que não podiam ficar sem serem partilhados, sem serem publicados. Infelizmente, ela também faleceu passado pouco tempo depois deste encontro, mas pensando nas palavras exatamente e no ânimo dessas pessoas, da doutora Isaura e da Dona Alda, que eu acabei por me lançar na aventura de publicar, então, alguns dos muitos poemas que eu fui escrevendo ao longo da minha vida, sem nunca ter muita pretensão, de facto, em partilhá-los em livro. E a verdade é que os livros foram surgindo, foram nascendo, e este é o quinto destes livros.
Um livro que digo eu nas palavras da apresentação, que tem como título De Cor São as Palavras, porque eu acho que sim, que as palavras têm cores, porque as palavras pintam a vida e a vida pinta as palavras. É com palavras que comunicamos, é com palavras que exprimimos os nossos sentimentos, é com palavras depois que pintamos a nossa vida e sabemos como a palavra é importante nas relações que nós criamos uns com os outros. Por isso eu digo que nestes poemas pretendo que sejam poemas que ajudem a pintar a vida com as cores da esperança, com as cores da primavera e do verão, com as cores dos frutos maduros das searas de trigo, com as cores do poente e do luar. E quando a angústia e o medo tiverem as cores da solidão e da noite escura, haja sempre uma palavra nascida no coração de alguém, que seja mão amiga, candeia acesa, companhia, de ternura e pão. São, pois, poemas que foram nascendo ao correr dos dias, a partir de encontros, de partilhas, de leituras, de olhar sobre o mundo que vou encontrando enquanto caminho. Muitos também nascidos, como já disse aqui o Freire, do encontro com a palavra. Espero que sejam lidos, saboreados e, como ele referiu, ajudem a pintar a vida de quem os lê com um pouco mais de luz. Afinal, o próprio Deus fez palavra, uma palavra com as cores do amor. De que cor são as palavras? Que sejam sempre da cor da paz, da justiça, da liberdade, dos sonhos que se leem no olhar do menino, porque afinal este tempo passará e das tuas lágrimas ficará apenas o sal, depositado no silêncio dos teus passos e de uma palavra não pronunciada. Vamos, pois, agradeço a vossa presença aqui e espero que todos vós possam apreciar estes poemas. Perguntavam-me, na televisão perguntavam-me como é que os poemas tinham nascido e se eventualmente São Tomé também estava presente nestes poemas. Certamente que sim. Nós escrevemos aquilo que vivemos. E por isso vou também eu ler um poema do livro Aqui Onde Estou, os Meninos Sonham, página 27. Sabes, aqui onde estou, os meninos sonham sonhos pequeninos, mas verdes, com a cor da esperança. Muitas vezes dormem no chão, mas sonham como crianças, com uma cama e um colchão e um novo futuro a inventar em cada manhã. Sabes, aqui onde estou, as mulheres carregam nas costas os filhos e inventam a vida pelos trilhos de uma pobreza que fere os passos e os horizontes de quem passa e olha e chora o destino de ser mulher. Aqui, onde a esperança, apesar de tudo, ainda mora. Sabes, aqui onde estou, o mar canta e as canoas de Ocânil dançam com corpos negros remando o destino e as palmeiras embalando o vento em praias pequenas onde o tempo se faz leve-leve, desenhando caminhos na maresia e na areia menina. Aqui neste lugar, onde se sonha, apesar de tudo, onde as crianças são de facto o grande sonho também deste país, foi aqui que eu escrevi muitos destes poemas, embora haja um outro que até fala da chuva de Luanda, mas a grande maioria deles, de facto, são escritos aqui. Olho o mar, mas não como um marinheiro ou um pescador, não como um poeta ou um pintor. Apenas olho e deixo-me embalar pelas ondas e o canto do mar. E parto nas canoas de espuma que o mar desenha nas ondas, até onde me leva o sonho e alcança o meu olhar, embalado pelas ondas e o canto do mar.
Gustavo dos Anjos, uma palavra muito boa, que eu gostaria de estar aqui a apresentar. Escreveu alguns poemas que me enviou. E eu disse: essa obra ao Parque Literário do Santomense. Eu gostaria de fazer um comentário, ou então do apoio de Santomense do sábado 13 de junho de 1968, num artigo que ela intitulava Do Livro e da Palavra, como quem encabula um diálogo com Luís de Camões e Fernando de Souza, como quem nos nossos dias, numa tertúlia, encontra um fio de meada para troca de conversa entre Francisco Stoffel e Amadeus Quinta de Graça, Rachid de Bizawa, o próprio Felipe dos Anjos, que escreveu um livro nacional, ou outros escritores em língua portuguesa daqui do nosso país. Ela dizia, num longo texto de 3 páginas a 3, ela dizia assim: o som da palavra tem comprimento, tem largura, tem altura. O corpo da palavra tem verticalidade, curvas, movimentos insuspeitados. A alma da palavra é tão importante para Deus como para a alma do homem. É por isso que a língua é o sistema circulatório de um povo, mas a palavra tem de ser vitalizada naturalmente, através de casamentos entre corpos e almas das palavras, nascidas, no nosso caso, sobre vários solos. Há palavras machados, há palavras serpentes, palavras foices, e há palavras sepulcros, como nós falamos aqui, em homenagem à doutora Isaura Carvalho, palavras prédios sobre o peito, palavras de certo, palavras de multidão, palavras de Deus. Isto para eu querer introduzir o Felipe Chaves dos Anjos evitou, nem o embaixador também evitou, não falou nada do sacerdócio, nem nada de Deus. Isso para eu querer introduzir o capítulo 20 do versículo do Evangelho segundo São João, que é entre 19 e 31, que refere àquele espaço da ressurreição, após a ressurreição de Cristo, que Jesus aparece quando os apóstolos estavam reunidos, menos o Santo Mestre, menos o apóstolo Santo Mestre. E depois, quando apareceu, Jesus foi-se embora e Tomé aparece, e os homens dizem assim: você vê, Jesus placenaiu. Jesus placenaiu, quando ele disse assim: Kuma, Ami, assinatu fumon de sala onsu caminhar com os lares, cavilha de educação de naquele. Se na tu fumon de pontada, caminhar com sum, caminhar com dinheiro do leite, usar dentro naquele. Bom, passaram 3 dias, veio de novo Jesus apareceu. E como é que esteve presente? Como é que esteve presente? E Jesus perguntou assim: o aquele homem não é aquele? Eu creio, meu Senhor. Sim, eu creio. Isso para dizer que as palavras têm ciência. A palavra é ciência, a palavra é religião. Ou a palavra tem ciência e tem religião. Isso é apenas um comentário, porque nós ficamos na cor. Mas que tal do peso, da mensagem da palavra, da religião, do mistério, do fenômeno? Será que isso vai ser complicado? Nós somos fiéis. Citei a expectativa do amigo a nossa reflexão. Muito obrigado. Convido a todos os presentes, se quiserem fazer algum comentário, se depois interessantes, a gente notar. Tive a oportunidade de conhecer quando foi sagrado bispo em Fátima. Eu era o diretor do coral.
que participou na sua grande celebração da sagração episcopal. Por isso queria cumprimentar naturalmente com todo este stress, e não há além de é só stress, talvez seja alegria. Bom, e então aqui na página 49, se não sair bem, sai lá. Quando vi abrir a porta da madrugada, quando a noite se fizer ausente, se os gambros já não cantam como antigamente, e nas siestas emudecerem as cigarras. Não sei dizer. Muito obrigado. Era outro tipo de livro, porque estou na igreja anúncio deste evento, e esse me fez lembrar uma amiga do liceu. Eu sou da República Dominicana, e ela me disse que as palavras revelam tudo que está na nossa alma. Então, queria dizer que está muito bonito, muito obrigada e gostei muito. Algo que eu gostaria de dizer é com relação ao poema, que falou da velha de Salma. Eu acho que quando escreveu esse poema, não estava a ver simplesmente para o povo da estrada, para o movimento da rua, mas eu acho que analisou a situação muito mais profundo, com relação aos problemas das senhoras que vendem o salmo, a vida delas, a passagem, a história, o que está por detrás, delas estarem exatamente nesta situação de estarem portanto a vender o salmo. Eu acho que sentiu, quando escreveu o poema, muito mais, se calhar, do que elas próprias ao estarem ali a venderem portanto o salmo. E se reparou na questão de elas estarem, a maior parte delas, com uma criança ao lado, significa que também por trás deste pequeno ato de estarem lá com a criança, significa que também existem outros problemas por trás disso. Alguém para ficar com a criança, os problemas familiares, as dificuldades financeiras. Apenas o olhar, desvendando as ondas e as mãos desenhando caminhos no mar. E a tua canoa, onde está? Feita numa casa antiga, nela tu navegavas, e semeavas cantos e sonhos. Tu cantavas, com o fador e a corvina, a barracuda e o furo-furo. E agora, na areia sentado, apenas tens o olhar, desvendando as ondas e as mãos desenhando caminhos no mar. E a tua canoa, onde está? Da minha casa. Problema comigo. Amigo, João das mãos. Eu sou a Maria Vargas Santo. mas foi de curado. Sim. Santo. Mas tudo bem. Eu sei que vocês o Santos é por causa de também ser santo.
Eu provavelmente não escrevi o livro a partir do título. O título foi a última coisa a ser escolhida, como acontece muitas vezes. E os poemas, não é que o tema seja à volta da palavra, mas um dos poemas de facto é esse mesmo, de cor são as palavras, e eu achei que era um bom título para todo o livro, porque afinal, seja qual for o tipo de poema que nós escrevemos-lo em palavras. E portanto, acaba por ser através das palavras que nós criamos as sensações, as emoções, todo o significado que um livro de poemas ou de outro tipo pode dar a quem o lê. Daí ter achado que este título se adaptava bem a este conjunto de poemas. São cerca de uma centena de poemas que eu escolhi para editar neste livro e por isso penso que o título que é apropriado de facto para o conjunto dos poemas que eu componho. São poemas escritos mais ou menos ao longo dos últimos 2 anos. Portanto, não é que eu tenha estado a escrever o livro, fui escrevendo poemas e depois acabei por compilar então alguns no livro e são poemas mais ou menos dos últimos 2 anos. São poemas genéricos, têm alguns deles, todos eles têm por detrás um certo apelo à esperança, a acreditarmos na vida, a lógica tem por trás também o sentido de fé que eu vivo, tem o ambiente também de São Tomé, as realidades que o mundo tem vivido nos últimos tempos, tudo isso se encontra mais ou menos presente nos poemas do livro. Espero que gostem, em primeiro lugar, do livro, segundo que a sua leitura lhes cria de facto um grande sentido de acreditar no futuro, de acreditar que é possível construirmos um mundo melhor, um mundo mais bonito, um mundo colorido, com palavras cheias de cor. São 5 livros, este é o meu quinto livro. Não sei, não estou a pensar fazer mais nenhum proximamente, mas quem sabe tudo é possível. Temos todos aí?